E o Internacional que teve um dia de muitas polêmicas. Primeira envolvendo Yuri Alberto e Robert Renan, o jogador que já foi anunciado como novo reforço da equipe do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Mas no vídeo de hoje eu quero te falar que o Inter foi à FIFA com seu departamento jurídico pedir a dívida que o Zenit tem com o Internacional envolvendo Yuri Alberto. No vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação e te falar também sobre uma dívida que o Inter tem com o Cruzeiro. Sim, o Cruzeiro que notificou o Internacional e o presidente Alessandro Barcelos pedindo a dívida referente a Wesley e Maurício. No vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes também dessa situação, mas antes roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Isso antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar já o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários também todas as tuas opiniões sobre tudo que eu falar aqui nesse vídeo, e sobretudo sobre a situação e a dívida aí que o Inter tem, né, com a equipe do Cruzeiro e não pagamento. Lembrando que o Inter já vem com essa história de dívidas desde a semana passada, com o Flamengo também fazendo uma notificação para o Internacional. Mas antes de falar sobre todas essas dívidas, eu quero te trazer aqui uma atualização do treino do Internacional. O Inter que se reapresentou nesta quinta-feira, o primeiro treino desde a vitória por 3-1 contra a equipe do Juventude. O Inter que fez uma espécie de férias, né, ou folga para os jogadores, né? O Inter teve segunda, terça e quarta para os jogadores folgar e se reapresentou nesta quinta-feira à tarde. Amanhã, inclusive, deve ser um treino aberto dentro do CT Parque Gigante, o primeiro treino aberto depois das enchentes. O técnico Roger Machado, que deve ter, tirando os jogadores que foram convocados e o Wesley que tomou o cartão amarelo, quase todos os jogadores à disposição. Lembrando que, né, a situação sobre o Wanderson e sobre o Luca, a tendência é que esses dois atletas voltem, estejam à disposição do técnico Roger Machado, pelo menos no banco de reservas. Agora sim, agora eu quero te falar sobre a situação que o Inter tem com o Cruzeiro. Bom, para quem não sabe o que está acontecendo, no começo do ano o Inter comprou o Wesley do Cruzeiro, comprou 50% por 10 milhões de reais. E nesse pagamento ficou, pelo menos pré-estabelecido, que o Inter não pagaria à vista, mas pagaria em algumas parcelas. Só que assim como o Thiago Maia, onde o Inter já atrasou algumas parcelas e o Flamengo fez essa notificação para o Internacional, o Cruzeiro também notificou o Inter, alegando que o Inter também não pagou as parcelas que estavam previstas, né, para já serem pagas ou já para serem quitadas. Além disso, recentemente o Inter vendeu o Maurício por Palmeiras, né, por algo em torno de 7 milhões e meio de euros, onde o Inter tinha 50% e o Cruzeiro tinha 25%. O Palmeiras, a princípio, já fez a primeira parte do pagamento e parte desse pagamento tinha que ser repassada para o Cruzeiro, que tem 25%, e o Inter não fez esse repasse. E aí o Cruzeiro também fez essa notificação para o Internacional pedindo para que o dinheiro seja repassado. Ou seja, o Inter tem 3 negociações onde o Inter, pelo menos que a gente sabe que o Inter está devendo. A negociação do Flamengo com o Thiago Maia, onde o Inter tem já essas parcelas atrasadas. A situação do Wesley, onde, segundo o Cruzeiro, o Inter também tem parcelas atrasadas. E o repasse da venda do Maurício. Então o Inter tem 3 coisas para resolver e aí que seria uma boa quantia de dinheiro. Lembrando, o Inter não vive uma situação financeira tão interessante. O Inter vendeu o Maurício porque era necessário, senão não ia conseguir fechar o ano com o salário em dia. E além disso, o Inter não conseguiu vender o Vitão. Até por isso, a venda do Wesley para o futebol da Turquia, né, para o Besiktas, é algo que nesse momento está sendo discutido. Porque nesse momento o Inter precisa fechar o ano e o Inter tem algumas dificuldades financeiras em função de ter sido eliminado muito cedo da Copa do Brasil, ter sido eliminado muito cedo da Sul-Americana e não estar bem nesse Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, o Inter não vai ter uma boa premiação nesse Brasileirão, a não ser que consiga fazer uma arrancada histórica que, vamos ser bem sérios, não é a tendência, pelo menos não é normal o Inter daqui a pouco encaminhar 12, 13 vitórias consecutivas para brigar lá por segunda, terceira colocação. Então, dito isso, o Inter vai ter muitas dificuldades na parte financeira e por isso a venda do Wesley é tão importante para quitar esses valores que o Inter tem. Algumas coisas que as pessoas perguntam, inclusive se o Inter pode perder jogadores ou pode ficar sem contratar. Bom, o Inter não pode perder nem o Wesley nem o Thiago Maia, são jogadores do Internacional, né? Por mais que o Inter esteja devendo os direitos econômicos desses atletas, os direitos federativos já fazem parte do Inter. Além disso, tanto o Cruzeiro quanto
o Flamengo, nesse momento eles fizeram apenas notificação para o Internacional, não foram a FIFA, né? Diferente com o Inter fez com o Zenit, que eu já vou falar. O Cruzeiro e o Flamengo só fizeram representações para o Internacional pedindo, olha, vamos pagar, vocês já atrasaram algumas parcelas e a gente gostaria de receber já esse pagamento. Até agora foi isso que aconteceu. Depois disso, caso o Inter ainda não continue pagando, o que o Cruzeiro e o Flamengo vão fazer é ir para a CBF. Após isso, se isso ainda não resolver o problema, aí sim eles vão para a FIFA, aí sim alegando, né, e pedindo daqui a pouco até um transfer ban por parte do Internacional. Agora, falando sobre o caso do Roberto, né, com uma dívida que o Zenit tem com o Inter, e diferente do Cruzeiro e do Flamengo, como o Zenit é um clube europeu, o Inter não pode fazer uma representação na CBF, né, não faz o menor sentido. O Inter tem que ir direto na FIFA, e foi o Inter que fez isso. E até porque essa dívida já é uma dívida de algum tempo, né, uma dívida desde que o Roberto chegou no na equipe do Corinthians. O que o Zenit está devendo, né? Só para vocês entenderem. Bom, todo mundo lembra daquela negociação do Zenit com o Corinthians, onde o Corinthians deu uma série de jogadores, deu Duqueiroz, deu Mantuan, deu Robert Renan, deu também a prioridade de compra do Pedrinho, que é um atacante que hoje já está lá no Zenit, né? E, além disso, também ficou com uma porcentagem do Roberto. Resumindo, o Corinthians não pagou nenhum centavo na mesa para o Zenit, mas o Inter tinha 10% dos direitos econômicos. E aquela negociação, né, por mais que não tenha tido valores, ela foi pelo menos precificada a 30 milhões de euros. E o Inter tinha, né, o direito de receber 10% disso, né, porque o Inter tinha ficado com 10% de uma futura venda do Roberto, independente de como fosse o modelo da negociação. Então o Inter teria direito de receber 2,5 milhões de euros. A gente está falando aí de um pouco mais de 12 milhões de reais que o Inter tem que receber do Zenit. O que ficou pré-estabelecido quando o Robert Renan chegou ao Inter? Que, além da taxa de vitrine que o Inter teria do Robert Renan, o Inter também teria, o Inter perdoaria a dívida do Roberto, mas essa taxa de vitrine do Robert Renan seria um pouco maior, seria de 4 milhões de euros. Seria o que o Inter receberia caso o Robert Renan fosse vendido. O que aconteceu agora na metade do ano? Robert Renan foi para o futebol da Arábia Saudita, não vendido, mas emprestado. Aí o Inter ganhou 500 mil euros dessa taxa de vitrine. E se até o meio do ano que vem o Robert Renan for comprado pelo Al-Shabaab, o Inter ganha mais 1 milhão de euros. Então, ao todo, o Inter ganharia 1,5 milhão de euros. Mas ainda o Inter precisa receber a dívida do Roberto, a dívida de 2,5 milhões. E aí que está a situação do problema, e aí o Inter foi na FIFA por essa situação. O vice jurídico do Inter foi à FIFA, notificou, pedindo que o Zenit pague essa situação e essa dívida que tem com o Internacional. Ele falou, inclusive, com o Correio do Povo, e aí eu vou trazer as seguintes aspas, porque ele tá até que otimista que o Inter vai chegar num acordo com o Zenit. Ele disse, entramos com uma ação na FIFA, mas mantivemos o canal aberto para uma negociação. Acreditamos que, conversando, podemos resolver a dívida de forma mais rápida. Em princípio, a situação está caminhando para essa direção. Para o Inter resolver essa situação mais rápida e ter esse dinheiro nessa dívida que o Zenit tem pelo Roberto com o Internacional, que é uma dívida que já dura desde a temporada passada, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal e ativa também aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!